Fala galera, vamos para a nossa quinta aula teórica, tá? A primeira aula teórica foi números inteiros, depois MMC, MDC, frações e agora a segunda parte de fração onde eu falo em fração decimal e dízimas periódicas aí, tá? E problemas com o torneiro, beleza? Olha só, fração decimal. O que seria uma fração decimal? É toda fração cujo denominador é uma potência de 10. Por exemplo, você tem aqui, ó, 7 décimos, você tem 3 centésimos, você tem 17 milésimos, beleza? Então, isso aqui tem forma de fração, e essas frações podem ser expressas respeito por números decimais. O que seria 7 décimos? Esse 7 décimos seria 0,7, tá? 3 centésimos seria 0,03. E 17 milésimos é igual a 0,017. Tá? Então, aqui em forma de fração decimal, é toda fração cujos denominadores são potências de 10. E isso aqui está na forma decimal. Beleza? Sandro, eu tenho uma dúvida. Não, qual é a sua dúvida? Toda fração, todo número decimal, ele provém só de frações decimais? Não, não provém. Tá? Por exemplo, aqui, ó. Observa o seguinte. Quando a divisão é exata, né, aqui ó, a divisão é exata, olha só, se você tem o exemplo aqui, 3 oitavos, será que 3 oitavos vai gerar um número decimal, né? Vai gerar um número decimal? Vamos dividir aqui, ó, 3 dividido para 8. 3 dá para dividir por 8? Não. Acrescento zero, igual aqui a casa decimal, 0, 30 dividido por 8 vai dar 3. 3 vezes 8, 24. Para chegar a 30, faltam 6. Acrescento zero. 60 dividido por 8, 7. 7 vezes 8 dá o quê? 56. Para chegar a 60, faltam 4. Acrescento um zero. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Então gerou aqui, ó, tá vendo? Não é uma fração decimal, mas também ela gera um número decimal, tá? Quando a divisão é exata, né, essa fração aqui gera um número decimal. É chamada também de dízima finita, beleza? Mas quando a divisão não é exata, você gera números o quê? Com infinitas casas decimais ali, que a gente chama de dízima periódica, beleza? Por exemplo, olha só. Se a divisão não for exata, então eu escrevi aqui, a fração dá origem a uma dízima periódica. Exemplo, ó, eu tenho 2 terços. Se você dividir 2 terços, vou dividir aqui, ó. Se você dividir 2 para 3, não dá para dividir, você acrescenta um zero, igual aqui a carga decimal. 20 dividido por 3 vai dar 6. 3 vezes 6, 18, para 20 faltam 2. Ó, acrescento zero, ó, 6 novamente, ó, vai dar 18 para chegar a 20, faltam 2. Ó. Você vai ficar com essa brincadeira aí a vida toda. Então, gera uma dízima periódica. Então, quando você tem uma fração aonde a divisão não é exata, gera uma dízima periódica. Tá? Outro exemplo. Se você tivesse a fração aqui 5 sextos, né? 5 sextos. Vou dividir aqui, ó. 5 sextos. Não dá para dividir, acrescenta um zero, igual a carga decimal. 50 dividido por 6 vai dar o quê? 8. 8 vezes 6 dá 48. Para chegar a 20, faltam 2. Beleza? 2. Acrescento um zero, ó, 20 por 3, o 6 vai dar 3. 3 vezes 6, 18 para 22, ó. Acrescento um zero, ó. Vai ficar essa brincadeira aí, ó. Então, isso aqui vai ficar infinito. Infinito ali. Então, aqui eu tenho 0,8333. Você reparou? É o seguinte, essas dízimas têm uma coisa diferente uma da outra, se você observar. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem uma coisa só a parte periódica, e aqui existe um número, e depois tem a parte periódica. Tá? O que seria isso, Sandro? Seria o seguinte, olha só. Essa parte que se repete, né, ou seja, os algarismos que se repetem, a gente chama de período, tá? Então, eu escrevi aqui para você, ó.
aqui, ó, ao algarismo ou grupo de algarismos que se repetem indefinidamente na parte decimal. É o período, tá vendo aqui, ó? Aqui seria 66666. Por exemplo, aqui, tá vendo, ó? Vou pegar ali os 5 sextos como exemplo pra gente. Você teria aqui, pegar o 2 terços, tá? Perdão, pegar o 2 terços. Quando você dividiu, ó, 0,666 infinitamente. Tá vendo esse 6 que se repete? Ele é o nosso quê? Período. Período aí. Beleza? Quando você tem um outro tipo de dízimo que aparece, tá vendo? Entre a vírgula e o período aparece um cara. Esse algarismo aqui é o antiperíodo. É no antiperíodo, você pode ter mais de um algarismo? Pode, pode. Então, antiperíodo ou parte não periódica, né? Aos algarismos ou grupo de algarismos que aparece logo após a vírgula e não se repete. Então, aqui, tá vendo? Ó? Se eu pegar aquele exemplo ali, 5 sextos, por exemplo, vai gerar 0,8333. Então, ó, esse cara aqui, ele é chamado de antiperíodo. Antiperíodo, tá? E a parte periódica é o nosso período, tá? Só que a dízima, ela se classifica em dois tipos, tá vendo? Temos dois casos de dízimas. Ela pode ser uma dízima periódica simples, que só tem a parte periódica, tá? Exemplo, por exemplo, o que seria Sandro, uma dízima periódica simples? Aqui, ó, 0,333. Uma dízima periódica simples, não tem antiperíodo. Aqui, ó, 2,555. Beleza? Isso aqui é o quê? Dízimas periódicas simples, tá? Só tem a parte periódica. Entre a vírgula e o período, aqui tá vendo? Não tem nenhum número. Então esse aqui chama de dízima periódica simples. Beleza? Sandro, na dízima periódica simples, no período, pode ter dois algarismos distintos ou mais? Pode, cara. Nada te impede de você ter uma dízima periódica simples assim, ó. 0,35, 35, 35. Tá vendo? Isso aqui indica que vai se repetir infinitamente. Só uma outra dica para você é o seguinte: você está muito acostumado para identificar uma dízima periódica quando você tem as reticências, tá vendo? Só que, tá vendo essa dízima aqui, por exemplo, 0,333? Eu sei que ela é uma dízima porque tem reticências. Eu também posso representar essa mesma dízima assim, ó, 0,3 um traço em cima, tá? Já vi em algumas provas assim também, ó, 0, e ele dentro de um parênteses assim, beleza? Isso aqui são tudo dízimos, a representação de dízimos aí, beleza? Então, essa parte aqui, ó, 3 é o período, o 555 é o período, aqui o 35 é o nosso período, tá? Então agora vamos passar para a dízima periódica composta. Dízima periódica composta. Para dízima ser periódica e composta é o seguinte: entre a vírgula e o período, aqui, ó, vírgula e o período que é 3, existe outros algarismos, e esses algarismos são chamados de antiperíodo. Então aqui você teria o seguinte: Sandro, quem seria o período aqui? O período é 3. E esse aqui, ó, o 12, né, seria antiperíodo. Antiperíodo é o 12. Tá? Então, não. Dízima periódica composta, entre a vírgula e o período existe outros algarismos, né? Chamados de antiperíodo. Tá? Então, isso aqui vai ter o seguinte: na sua prova, ele vai pedir para você transformar uma dízima periódica em uma fração geratriz. Tá? Então, aqui nós temos só os exemplos de dízima periódica simples. Então, aqui você tem 0,55. O que você vai fazer? Né? Você vai colocar a barrinha de fração, o denominador vai ter a quantidade de algarismos 9 de acordo com o algarismo de quem? Ó? Do período. O período não tem um único algarismo, 5. Então, para cada algarismo distintor, então só tem um único tipo de algarismo, né? O 5. Então, um 9 para o 5.
E o período, você coloca aqui em cima. Quem é o período? O período é o 5. São 5 nomes. Então, relembrando, ó, você vai colocar a quantidade de noves no denominador para a quantidade de algarismos distintos do período, tá? Só tem um único tipo de algarismo, um único nove, beleza? E aqui em cima é o período. Então, o segundo exemplo, você tem o seguinte: você tem quem é o período? Ó, o período é 16, beleza? 16. Então, você vai colocar a barrinha de fração e fazer o seguinte: um 9 no denominador para o algarismo 1 e outro 9 para o algarismo 6. Então, é um 9 para cada algarismo distinto do período, ou seja, diferente. Tá? E o período, que é o 16, você coloca aqui em cima. Tá? Quando der para simplificar, você simplifica. Aqui não dá para simplificar. Sandra, e quando tiver uma parte inteira e a parte fracionária? Você pode separar assim, ó. Ou, se você achar melhor, você pode fazer dessa forma aqui, do jeito que está. Só que você vai fazer o seguinte, olha só. Se liga na ideia. Ó, você vai ter um único 9 no denominador, que aqui é o período. Ó. O 8 é o período. Então, um algarismo 9 para um algarismo 8. Então, deixa eu melhorar esse 9 aqui. Um algarismo 9. Agora você vai pegar da parte inteira até o período. Você vai pegar 38. Menos a parte inteira. Beleza? Então você vai ficar com 38 menos 3, 35 nonos. Você pode deixar dessa forma ou escrever na forma mista. Vimos isso lá na aula de fração. Mas deixa assim, a nossa ideia é isso. É transformar as dízimas periódicas simples em fração geratriz. Sandro, e se for composta? Se for composta, olha o que você vai fazer. Tá? Dízima periódica composta. Ela é periódica composta? Sim. Porque aqui você tem, ó, quem é o período? Destaca o período, ó. O período está aqui, ó. 35 é o período, ó. Período 35. E o. Deixa eu trocar a caneta aqui, ó. O 2. Quem é o 2, Sandro? Ele é o antiperíodo. Antiperíodo aí. Tá? O 2. E como você vai resolver isso? Ó? Primeiro vamos aqui para o denominador. Primeiro vamos para a parte periódica, que tem um período ali. Tá? Vou colocar um 9 para cada algarismo distinto. Ó. Eu tenho um algarismo 3, um 9 para ele. Tem algarismo 5, um 9 para ele. Agora eu vou olhar para o antiperíodo. Então, para cada algarismo do antiperíodo, eu acrescento um zero no denominador. Só tem um único algarismo, que é o 2, um único zero. Tá? Beleza? Agora, cuidado, olha o que você vai fazer. Deixa eu trocar aqui a cor da caneta novamente. Ó. Eu vou pegar do antiperíodo até o período. Então, eu vou escrever aqui 235. Deixa eu trocar a cor da caneta, né? Não é muito bom essa cor, não. 235. Menos, quem, Sandro? Menos o antiperíodo, o 2. Tá? Então vai ficar 235 menos 2, vai ficar 233 sobre 909. Beleza? Agora vamos para a próxima aqui. Ó. O que acontece aqui na próxima? Quem é o período? Ó? O período é o 7. 7 é o nosso período. O 7. O 16 é o nosso antiperíodo. Antiperíodo. Beleza? É o nosso 16 ali. Vamos aqui, ó. Vou transformar a fração geratriz. Eu vou colocar um 9 para cada algarismo distinto do período. Só tem um 7, um único 9. E para cada algarismo do antiperíodo, eu tenho dois algarismos. Um zero para cada um. Tá? 900. Agora eu vou pegar. Deixa eu até trocar aqui a cor da caneta. Vou pegar do antiperíodo até o período. 167. Menos um antiperíodo, que é 16. Tá? Aqui eu vou ficar com, ó, 7 menos 6, 1. 6 menos 1, 5. 151 sobre 900. Beleza? Então,
vimos esses exemplos, daqui a pouco a gente vai fazer mais exemplos para você fixar essa ideia. Beleza? Agora vamos falar em problemas com torneiras. Vamos agora, galera, falar em problemas com torneira. Lembrando, fazendo uma ressalva para você, que nem sempre as questões vão falar em torneiras, tá? Pode ser duas pessoas, né? Vamos supor, tem um pedreiro e seu ajudante de pedreiro, né? O pedreiro sozinho faz um trabalho em 2 horas. O seu ajudante faz em 4 horas. Os dois trabalham juntos, farão em quanto tempo? São esse tipo de enunciado, né? Mestre, aprendiz, enfim, tá? Um homem, mulher e criança, é sempre tradicional esse tipo de questão. Como a gente resolve? Tá? Vamos colocar uma fórmula geral e pode ser que apareça só duas pessoas, né? Dois elementos, tá? Então, olha só. Vamos lá. Imagina o seguinte, dados as torneiras X, Y, Z e W, sabe-se que X enche um reservatório em A horas, Y enche em reservatório em B horas e Z enche em C horas. E assim sucessivamente. Em quantas horas todas as torneiras juntas encherão esse reservatório? Você vai escrever assim, ó, o inteiro, né? Ele é completamente cheio em T horas, né? Que é o meu tempo total, que todas elas vão trabalhar juntas, né? Todas as torneiras vão trabalhar juntas. Vai ser sobre o tempo que a primeira torneira trabalhou, que foi A, mais sobre o tempo que a torneira 2 trabalhou, mais sobre C, que é o tempo que a torneira Z trabalhou, e assim vai indo, ó. Mais, feito aqui, se a W trabalhasse no tempo D, aí isso aqui pode ir aumentando. Pode ser só duas, só três, quatro, cinco, pode ser vários, beleza? Então, a gente vai trabalhar com fração, vai tirar MMC, enfim. Agora, se for duas torneiras, ó, Sandro, e se tivesse o seguinte, duas torneiras enchendo e uma retirando a água. Aonde estiver retirada, né, você vai colocar sal de menos, né? Ou vamos supor, um cara constrói e o outro destrói. Menos, tá? Então aqui, duas torneiras enchendo um tanque. Então, se for o seguinte, olha só, se for só duas, você tem uma formulazinha pronta. Você pode escrever assim, ó. Se for duas, você vai escrever o produto, né? Isso vai ser igual o produto do tempo que a torneira um e o tempo da torneira 2 dividido pela soma. Vai ser produto dividido pela soma, tá? Uma enchendo e outra esvaziando. O tempo que vai ficar totalmente cheio vai ser o produto pela diferença, né? Então, vou colocar em módulo para garantir que vai ser sempre um valor negativo. Vai que você coloca a maior menos a menor, tá? Módulo para garantir o valor absoluto. Então, só lembrar, se você pegar aqui o valor maior menos o menor, tá? Então, Sandro, vamos na prática. Olha só, uma torneira enche um tanque em 4 horas, outra esvazia em 6 horas, achando-se, né, achando-se que o tanque vazio, abrindo simultaneamente as duas torneiras, quanto tempo levarão para encher? Olha só, uma está enchendo e a outra esvaziando. Então, olha só, para você ir rápido, você pode jogar na fórmula, ó, produto pela diferença. Você pega o maior menos o menor, tá vendo? Ó? Menos o menor, beleza? Você vai pegar aqui, ó, você vai ficar com 4 vezes 6, 24. 6 menos 4, 2. E agora o tempo vai ficar 24 por 2, 12. 12 o quê? 12 horas. Gabarito letra B. Tá? Sandro, se eu não fizesse por essa formulazinha aqui, você ia fazer assim, ó. O tempo total, né? No inteiro, vai ficar em T horas, vai ficar 1/4 menos 1/6. Aí você tira no MC. Beleza? Trabalha com essa fração aqui. Tá? Exemplo 2. Um trabalho deve ser executado por 3 operários. O primeiro, sozinho, pode fazê-lo em 6 dias, o segundo, sozinho, em 10 dias, e o terceiro, em 15 dias. Trabalhando os três juntos, em quantos dias
podem concluir esse serviço. Então você vai colocar dessa forma aqui, ó. 1 sobre o tempo que os três vão fazer o trabalho vai ser igual a 1 sobre o tempo que o primeiro faz sozinho, mais 1 sobre o tempo que o segundo faz sozinho, mais 1 sobre o tempo que o terceiro faz sozinho. Tá? Se tivesse um desfazendo, eu ia colocar só de menos. Aqui eu tenho 1 sobre t, vai ficar 1 sobre 6, mais 1 sobre 10, mais 1 sobre 15. Vou escrever já aqui assim, ó, 1 sobre t, e aqui eu já vou colocar a barrinha de fração para nós tirarmos o nosso MMC. Tá? Vamos tirar o MMC entre 6, 10 e 15. Então vou tirar aqui no cantinho. 6, 10 e 15. Por 2, ó. 6 por 2 dá 3, 10 por 2 dá 5, 15 não pode, mantém. Alguém é por 3? Sim. 3 por 3 dá 1, o 5 não pode, mantém. 15 por 3, 5. Agora por 5. Satisfeito? 5 por 5 dá 1, 5 por 5 dá 1. Apareceu a unidade de todo mundo, está satisfeita a decomposição. O produto dos fatores primos aqui é o nosso MMC. Ó. 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. MMC. Vou pegar ó, 30 dividido por 6, dá 5. 5 vezes 1, 5. 30 dividido por 10, 3. 3 vezes 1, 3. 15 dividido por 5. Não, 30 dividido por 15, 2. 2 vezes 1, 2. Então vai ficar com 1 sobre t. Aí, somando aqui em cima, eu tenho 10 sobre 3. Simplificando, ó, vai embora. Multiplicando cruzado, 1 vezes t, t. 3 vezes 1, 3. Então, os 3 juntos farão serviço em 3 horas. Gabarito letra B. Exemplo 3 aí. Uma torneira enche um tanque em 10 horas e outra esvazia-o em 15 horas. Vazia o tanque. Que tempo levarão as duas torneiras abertas para enchê-los? Olha só. Então tem uma enchendo e a outra esvaziando. Então eu tenho aqui. São duas torneiras, eu vou fazer o produto pela diferença. Tá? Pela diferença. Então eu vou pegar aqui, ó. 15 vezes 10 ou 10 vezes 15, tanto faz, a ordem não importa. É que eu vou pegar maior menos a menor. Tá? 15 menos 10. Se você pegar 10 menos 15, lembra que está em módulo, né? Se você colocar isso em módulo, você não importa a ordem, que vai ser sempre o valor absoluto sem sinal. Tá? Então aqui vai ficar 15 vezes 10, 150. 15 menos 10, 5. 150 dividido por 5 vai dar 30. Então, em 30 horas, o tanque aí vai estar completamente cheio. Gabarito letra E. Vamos para o exemplo 4. Um trabalho pode ser feito em 2 horas por um homem, em 3 horas por uma mulher e em 6 horas por um menino. E quanto tempo será feito pelas 3 pessoas juntas? Então temos isso aqui, ó. O trabalho, né? Todo ele vai ficar 30 horas pelas 3 pessoas. Então aqui já vou colocar 1 sobre 2, que é o trabalho do homem, 1 sobre 3, que é o trabalho da mulher, vai fazer 3 horas, e 1 sobre 6, que é o tempo que o menino faz sozinho ali. Beleza? Se você tirar o MMC entre 2, 3 e 6, vai ser 6. Ó. 6 é múltiplo de 2, 6 é múltiplo de 3. O MMC entre múltiplos é o maior entre eles. Perdão. 1 sobre t vai ficar. O MMC deu 6. 6 dividido para 2, 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido para 3 dá 2. 2 vezes 1, 2. 6 por 6 vai dar 1. 1 vezes 1, 1. Somando ali eu tenho o seguinte, ó, 1 sobre t, e aqui eu vou ficar com 3, 5, 6, 6 sobre 6. Então aqui nós vamos ter o seguinte, ó, 1 sobre t, simplificando ó, por 6 por 6, eu vou ter 1 sobre 1. Multiplicando cruzado, 1 vezes t, t, 1 vezes 1, 1. Então ficará pronto aí em 1 hora. Gabarito, letra P, e o gabarito aí procede.
Questão 5, né? Determine a geratriz da dízima periódica 5,45, 45, 45, 45. Eu já sei que o meu 45 é um período. Agora, como você resolve isso? Olha só. Eu vou reescrever aqui. 5,45, 45, 45, a vida toda. Então, eu vou escrever o seguinte. O período é 45. Então, eu vou escrever um 9 para o 4, um 9 para o 5. Então, 99. Beleza? Então, eu pego da parte inteira até o período. Vou escrever 545 menos a parte inteira, que é 5. Tá? Então, vou ficar com 540 sobre 99. Provavelmente ele não deixou assim, mas vamos simplificar. Ó. É divisível por 9 e é divisível por 9. 540 por 9 vai dar o quê? 60. 99 por 9 vai dar 11. 60 onzeavos, gabarito letra E. Beleza? Exemplo 6. A soma da dízima periódica 0,4444, infinito, né? Com um número decimal exato 0,21 é igual à seguinte fração. O que acontece? Sandro, eu poderia somar esses dois números e depois transformar na fração geratriz? Sim. Porém, você também pode fazer separado. Você pode fazer esse cara aqui, que tem o 4, né? Como o período. Então, você vai escrever um 9 para o algarismo 4 e o 4 é o algarismo que se repete, que é o período. Bota um numerador. E um decimal exato, o que você vai fazer? Você vai escrever aqui, ó, 21, o número que está ali após a vírgula, uma, duas casas decimais, 21 centésimos, então 21 sobre 100. Beleza? E agora, se você for tirar o MMC entre 9 e 100, eles são primos entre si. Não tem nenhum divisor comum além da unidade. O único divisor comum é a unidade. Né? É que não tem nenhum. Tem sim um. Um único é o 1. Se isso acontece, eles são primos entre si. O MMC é o produto, que dá 900. Tá? Então, 900 dividido por 9 vai dar 100. 100 vezes 4, 400. 900 dividido por 100 vai dar 9. 9 vezes 21 vai dar 189. Somando aí vai dar 400 mais 189, 589 sobre 900, gabarito, letra B. Beleza? Questão 7. Dada a dízima periódica x igual a 0,333, então o valor da expressão. Beleza, olha só. O 0,333 nada mais é que a seguinte fração geratriz. Ó, um 9 para o período, que é o 3, e aqui em cima o 3. Dá para simplificar assim, ó. Tá? 3 por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3. Então ele vale 1/3. Então já vou substituir aqui, ó. X é 1/3, então eu tenho 1/3, mais 1 sobre 1/3, menos 1. Tudo isso sobre 1/3 mais 1 sobre 1/3 mais 1. Beleza? Olha só, vou escrever aqui. Vou repetir 1/3, tranquilamente. Divisão de fração. Você repete a primeira e multiplica pelo inverso a segunda. Que é o inverso de 1/3. 3 sobre 1. Menos 1. Então aqui, ó, embaixo, eu já vou no pilotão automático. Por quê? É idêntico, só muda o sinal do mais para o menos aqui. Ó. Vai ficar 1/3. Vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso a segunda. Mais 1. Tá? Então aqui eu vou ter, ó, 1/3 mais, ó, 1 vezes 3, 3. 3 dividido por 1, 3. 3 menos 1, 2. Sobre 1/3 mais. Aqui é a mesma coisa, vai ficar 3, né? Esse aqui dá 3, 3 mais 1, 4. Tá? E aqui nós vamos fazer o seguinte. Aqui em cima eu vou repetir o 3 como denominador. Então, uma parte inteira mais uma fração, o que você faz? Você multiplica aqui, ó. 3 vezes 2, 6.
Então você multiplica e depois soma aqui. 3 vezes 2, 6, mais um 7. 7 terços, tá? 7 terços. E aqui você vai ser, ó, 3 vezes 4, 12. Mais um 13. 13 terços. Divisão de fração. Você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Que é o inverso de 13 terços. 3 trezeavos. Aqui, ó. Posso simplificar 3 vai embora com 3, ó. Aqui é a multiplicação. Então, quem está em cima divide quem está embaixo. Aqui eu estou ficando com 7 trezeavos. Gabarito letra A. Beleza? Sandro, nunca vi dízima, mas eu matei essa questão porque eu achei que era o seguinte, ó. A raiz quadrada de 0,11 pô, vai dar letra A, porque a raiz quadrada de 1 é 1. Não, negativo. Primeiro eu quero transformar. Quero não, eu tenho que transformar esse cara na fração geratriz. Vai ficar assim, ó. Ó, o período é 1. Então, um algarismo 9, o denominador para o algarismo 1 que se repete, e no numerador o próprio algarismo 1, que é o período. Então, agora sim, raiz quadrada de 1 dá 1, raiz quadrada de 9 dá 3, beleza? Então, tem 1 terço. Ele podia deixar a resposta em fração, só que 1 terço aqui, ó. Quem é 1 terço? É a geratriz ali, a dízima periódica 0,333. Se você dividir 1 para 3, vai ficar 0,333 a vida toda. Gabarito letra B, e o gabarito aí procede. Então, ó, chegamos ao final da nossa aula teórica, né? Vamos resolver 20 questões envolvendo entre essas 20 questões estará dividida entre dízimas periódicas, né? E problemas com torneira, beleza? Então, um bom final de dia para vocês, um bom estudo e a próxima aula aí, razão e proporção, beleza? Próxima aula teórica.